Olá, bem-vindo à Bíblia Católica. Gênesis capítulo 7. Yahvé disse a Noé: Entra na arca, tu e toda a sua família, porque és o único justo que vejo diante de mim no meio desta geração. De todos os animais puros tomarás 7 pares, o macho e sua fêmea. Dos animais que não são puros tomarás um casal, o macho e sua fêmea. E também das aves do céu 7 pares, o macho e sua fêmea, para perpetuarem a raça sobre toda a terra, porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da superfície do solo todos os seres que eu fiz. Noé fez tudo o que Yahvé lhe ordenara. Então, Deus determina um par, um casal, e deixa bem claro, macho e fêmea. Não tem um terceiro elemento, não tem um intermediário. E aí, quando você fala alguma coisa, você está errado. Aí, o que você faz? Discute com Deus, né? Noé tinha 600 anos quando veio o dilúvio, as águas sobre a terra. Noé, com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, entrou na arca para escapar das águas do dilúvio, dos animais puros e dos animais que não são puros, das aves e de tudo que rasteja sobre o solo. Um casal entrou na arca de Noé, um macho e uma fêmea, como Deus ordenara a Noé. Passados 7 dias, chegaram as águas do dilúvio sobre a terra. No ano 600 da vida de Noé, no segundo mês, no 17º dia do segundo mês, nesse dia jorraram todas as fontes do grande abismo e abriram-se as comportas do céu. A chuva caiu sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia, Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, com a mulher de Noé e as 3 mulheres de seus filhos, entraram na arca, e com ele as feras de toda espécie, os animais domésticos de toda espécie, os répteis de toda espécie que rastejam sobre a terra, os pássaros de toda espécie, todas as aves, tudo que tem asas. Com Noé entrou na arca um casal de tudo o que é carne que tem sopro de vida. E os que entraram eram um macho e uma fêmea, de tudo o que é carne, conforme Deus lhe ordenara. E Yahvé fechou a porta por fora. Durante 40 dias houve o dilúvio sobre a terra. Cresceram as águas e ergueram a arca, que ficou elevada acima da terra. As águas subiram e cresceram muito sobre a terra, e a arca flutuava sobre as águas. As águas subiram cada vez mais sobre a terra, e as mais altas montanhas que estão sob todo o céu foram cobertas. As águas subiram 15 côvados mais alto, cobrindo as montanhas. Pereceu então toda a carne que se move sobre a terra, aves, animais domésticos, feras, tudo que fervilha sobre a terra, e todos os homens. Morreu tudo que tinha um sopro de vida nas narinas, isto é, tudo o que estava em terra firme. Assim desapareceram todos os seres que estavam na superfície do solo, desde o homem até os animais, os répteis e as aves do céu. Eles foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que estavam com ele na arca. A enchente sobre a terra durou 150 dias. As águas caíram, as comportas foram abertas, a terra foi inundada e os montes foram cobertos. Enquanto isso, o que aconteceu? 150 dias se passaram, Noé na arca, a arca simplesmente flutuando. Ela não tinha uma direção, não tinha um condutor, exceto Deus. Deus era o condutor da arca. Noé não colocou a mão em nada. A arca era guiada e cuidada por Deus simplesmente. E nesse meio tempo, o que aconteceu? Lembra que lá atrás Deus falou: e haja a porção seca? Então a terra era única. Como eu já disse, a ciência fala que havia uma única porção de terra. Todos os continentes eram todos um único. E realmente, então, enquanto isso, havia o que? Debaixo da terra, a separação dos continentes e também a extinção dos dinossauros.
Porque você vai ver, a arqueologia acha fósseis aqui, fósseis ali, fósseis não sei aonde, porque as águas foram levando. Eles faleceram aqui, morreram aqui, e as águas foram levando. Eles foram flutuando para lá, flutuando para cá. Por que, que não havia janelas na arca? Imagina a situação: quantas pessoas não estavam mortas naquela altura, quantos animais não estavam mortos. E aí, Noé ia ver aquela coisa feia toda, aquelas pessoas mortas flutuando. Não, né? Sem condições. Então, houve um tempo para Deus limpar tudo aquilo, né? Você vê que, presta bem atenção, as aves do céu, as únicas coisas que Deus não fez entrar na arca foram os peixes. Então, as piranhas, os tubarões, essas coisas todas, eles se encarregaram o quê? De fazer a limpeza na terra. Não comeram os ossos. Mas, com o passar do tempo, o osso ele se desfaz, ele desaparece. Só não desapareceu o osso dos dinossauros, porque Deus não permitiu isso. Ele conservou o osso dos dinossauros, mas como ele mesmo disse, tu és pó e ao pó voltarás. Ele falou isso para o homem, não falou para os animais. Então você tem que prestar bem atenção no que você está lendo e nas coisas que Deus está falando. Hoje, como está aqui, só há um justo na terra, Noé, que é você. Só eu olhei para a terra toda. E nesta geração, hoje, agora, só tem um justo, você. Então, quem é justo no dia de hoje? Aqueles que fazem a vontade de Deus, aqueles que se preocupam com as coisas de Deus. Estes são os justos de hoje na terra. Capítulo 8. Deus lembrou-se então de Noé e de todas as feras e de todos os animais domésticos que estavam com ele na arca. Deus fez passar um vento sobre a terra e as águas baixaram. Fecharam-se as fontes do abismo e as comportas do céu. Deteve-se a chuva do céu e as águas pouco a pouco se retiraram da terra. As águas baixaram ao cabo de 150 dias, e no sétimo mês, no 17º dia do mês, a arca encalhou sobre os montes de Ararat. As águas continuaram escoando até o 10º mês, e no primeiro dia do 10º mês apareceram os picos das montanhas. No fim de 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca e soltou o corvo, que foi e voltou, esperando que as águas secassem sobre a terra. Soltou então a pomba que estava com ele para ver se tinham diminuído as águas na superfície do solo. A pomba, não encontrando lugar onde pousar as patas, voltou para ele na arca, porque havia água sobre toda a superfície da terra. Ele estendeu a mão, pegou-a e a fez entrar para junto dele na arca. Ele esperou ainda outros 7 dias e soltou de novo a pomba fora da arca. A pomba voltou para ele ao entardecer, e eis que ela trazia no bico um ramo novo de oliveira. Assim Noé ficou sabendo que as águas tinham escoado da superfície da terra. Ele esperou ainda outros 7 dias e soltou a pomba, que não mais voltou para ele. Foi no ano 601, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, que as águas se secaram sobre a terra. Noé retirou a cobertura da arca, olhou e eis que a superfície do solo estava seca. No segundo mês, no 27º dia do mês, a terra estava seca. Há aqui uma diferença de tradução, uma diferença de versão, porque algumas traduções dizem que o corvo vai, mas não volta. Em compensação, a pomba vai uma vez e volta, ela vai a segunda vez e volta, mas na terceira vez ela não volta. Mas, independente de qualquer coisa, vamos analisar assim: o corvo ele encontrou um abrigo, ele encontrou um lugar, um refúgio. Havia muito alimento para ele, o que? A podridão da terra. Mas a pomba é um animal puro, limpo, então ela não comeria qualquer coisa. Por isso que ela volta para onde? Para a arca. O corvo, ele estava o quê? Se deliciando com a podridão daquelas pessoas ali. Mas a pomba não tem esse tipo de alimento. Por isso que Deus fala de animais puros e animais impuros.
Então assim falou Deus a Noé: Sai da arca, tu e tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos contigo, todos os animais que estão contigo, tudo que é carne, aves, animais e tudo que rasteja sobre a terra, faze-os sair contigo, que populem sobre a terra, sejam fecundos e multipliquem-se sobre a terra. Noé saiu com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, e todas as feras, todos os animais, todas as aves, todos os répteis que rastejam sobre a terra, saíram da arca, uma espécie após a outra. Noé construiu um altar a Yahvé e, tomando de animais puros e de todas as aves puras, ofereceu holocaustos sobre o altar. Yahvé respirou o agradável odor e disse consigo: Eu não amaldiçoarei nunca mais a terra por causa do homem, porque os desígnios do coração do homem são maus desde a sua infância. Nunca mais destruirei todos os viventes como fiz. Enquanto durar a terra, semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, não hão de faltar. Um mistério. As esposas dos filhos de Noé. Quem são? Quem são os pais? A Bíblia não relata. Elas não surgiram do nada. Elas tiveram seus pais, suas mães, talvez seus irmãos. Elas tiveram uma família. Em algum ponto, os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, conheceram essas mulheres e se casaram com elas. Então, vê só, vamos cair lá em Raabe de novo. Entra na tua casa, tu e todos aqueles que você quer proteção. Então foi a família, foram os amigos, algumas pessoas lá, companheiras de Raabe. E Israel invadiu Jericó. Não saiam das suas casas, porque nós não nos responsabilizaremos por quem está fora. A nossa é a nossa aliança com você é para quem estiver dentro, não para quem estiver fora. Então, só aquelas companheiras de Sem, Cã e Jafé, pessoas agradáveis aos olhos do Senhor, entraram naquela arca, independente do que aconteceu depois. Não é depois, é o agora. Deus então está falando: fiquem na arca, estejam protegidos, porque a arca simboliza a mão de Deus, os cuidados de Deus para conosco. Quem estiver fora da arca, infelizmente perecerá. E mais um detalhe que ele fala aqui: é o homem, porque os desígnios do coração do homem são maus desde a sua infância. Ué, então, nós vamos perceber que Adão e Eva tiveram uma infância. Só eles não tinham por exemplo, a maldade estava no coração deles, mas não havia brotado, porque então o mal não tinha atingido a eles, porque Deus então não deu permissão. No dia que Deus deu permissão, aí foi diferente. Eles deram ouvidos ao mal. Mas nunca foi assim. Deus queria todos nós puros. Ele nos quer puros até hoje. Por isso que ele fala: desta geração é presente, só Noé eu achei justo. Mas aqueles companheiros de Noé, a esposa, os filhos e as noras, também, já que vocês estão com Noé, eu também abençoo vocês. Eu abençoo Ló, porque Ló está junto de Abraão. Porque quando Ló se apartou de Abraão, não teve as mesmas bênçãos. E algumas coisas erradas aconteceu com ele. Nós vamos ver lá na frente.